Exatamente. Portanto, eu passo ao engenheiro Adalberto Costa Júnior, começando com uma questão também colocada por si, que tem a ver com portanto, a implementação de um sistema autocrático partindo de um sistema democrático. Engenheiro Adalberto, é possível sair-se da democracia para a autocracia? Muito obrigado. Eu não sei se vou responder primeiro a sua pergunta, se vou seguir a ordem das questões que me foram colocadas. Eu penso que vou seguir a ordem para depois não ficar ninguém esquecido. Vai lá chegar essa vez. Eu começo pelo Sr. Malouine, que me dirigiu duas perguntas. Uma afirmação verdadeira, em absoluto. Transição para a democracia sem o consenso e sem a participação da sociedade civil. Se isto é positivo, é claro que não. Daí os problemas que nós temos vindo a enfrentar, em consequência desta realidade, infelizmente, no nosso país também a ocorrer. Eu creio que é mais uma reflexão partilhada do que uma pergunta. Estou plenamente de acordo que é preciso abrir espaço de participação. Quanto à segunda questão, a possibilidade de se fazer uma partilha e uma participação conjunta de auscultação para propostas ligadas à questão da lei eleitoral, ela é bem-vinda. Na verdade, nós temos-la feito há um bom tempo. Estão calendarizados os debates na Assembleia, já para a próxima semana, sobre esta questão, pelo que não custa nada, a iniciativa pode ser nossa, também pode ser vossa, no âmbito da partilha de conteúdos, de leituras, de posicionamentos. Eu estou a ver aqui, já lá vou chegar também, o Sr. Luís Guime fez uma proposta muito importante também a levar. De qualquer forma, só temos ganhos se nós tivermos a capacidade de partir em conjunto para estas questões. Sr. José Rodrigues, as perguntas muito interessantes também. É possível a oposição construir ou estabelecer pactos de regime com o atual poder político? Esta foi a primeira questão. Nós já o propusemos, se quer que lhe diga. Não fomos respondidos. Tomamos a iniciativa, repetimos-la, nunca fomos respondidos. Eu próprio filo, antes da minha pessoa fazer enquanto líder da UNITA, o anterior presidente Felo, nunca foi respondido. E posso lhe dizer que Angola carece efetivamente, eu não diria já de um pacto de regime, mas eu diria de um pacto de transição, absolutamente necessário. Hoje está bem visível quanto à abordagem das eleições, numa pré-campanha, está a fazer-se com a violação de tudo o que é preceito democrático e de direito. É absolutamente preocupante para nós todos, partilhado. E qual é o motivo? A razão fundamental é a impreparação para a transição de quem ocupa o poder há tanto tempo. Eu, esta semana mesmo, conversava com um dirigente de topo do MPLA e perguntava-lhe, mas qual é o vosso problema? E ouvimos muito hoje nas próprias redes partilhadas que mesmo se a alternância ocorrer, muitos não estarão disponíveis para fazer a transição de poder. Isto preocupa a sociedade. Isto deve ser um elemento de debate e é isto que ocorre quando o exercício do poder fica longo, 46 anos, autocrático ao limite, e há quem diga outras questões. Tivemos um processo violento e nestas circunstâncias há quem tema que estes processos possam conduzir à chamada tradicional caça às bruxas e coisas do género, que nunca nos cansaremos de repetir que, adquirida uma transição por via democrática, que é o nosso propósito, é o nosso projeto, temos bastante maturidade para nunca o conduzir a esse fim, mas volto à resposta concreta: é desejável, extremamente desejável, este pacto de transição, sem dúvida nenhuma. É possível instalar um Estado autocrático a partir de um processo democrático? Bom, eu acho que esta pergunta não foi respondida ali também pelo meu amigo,
Desculpe? Hoje, muitas autocracias do continente africano consolidam-se e instalam-se com recurso a esta pauta, portanto, dos processos democráticos. Ou seja, instala-se uma autocracia, um Estado autocrático, com recurso à aprovação de pacotes legislativos, com recurso a reformas políticas e econômicas, mas todas elas concorrem para instalar face a essa questão. Eu diria que na generalidade, e não falando apenas de Angola, esses são possíveis. Nós temos no mundo processos históricos onde ditaduras foram instaladas a partir de processos democráticos. Também já ocorreu, em termos teóricos. Mas se nós abraçarmos a nossa realidade, nós temos que ser coerentes e os nossos processos não têm sido completamente democráticos, não têm tido a maturidade democrática que nós todos desejávamos que tivesse, por todas as razões, como bem sabe. Eu ia mais logo ou mais à frente responder-lhe e acrescentar uma outra realidade, mas posso trazê-la mesmo para aqui, que é o seguinte: nós temos hoje na Assembleia Nacional uma maioria absoluta. Esta maioria absoluta foi consolidada a partir das eleições de 2008, particularmente. E, infelizmente, a leitura que eu tenho e a leitura que muitos angolanos têm é que esta maioria tem servido para criar autoproteção à continuidade do seu exercício do poder político, onde está bem visível a construção de armaduras, de elevação de muros, de restrições à condição de alternância através de leis e de forma de interpretação do poder que defendem efetivamente a continuidade deste poder político e aprofunda-se a autocracia diariamente. É visível esta realidade. Portanto, numa só palavra, é possível sim, mas os nossos processos não têm sido absolutamente democráticos. Portanto, no nosso caso não se verifica essa realidade. Mas velho Ngonda, foi respondido e eu creio que, antes de mais, obrigado pelo cumprimento, já agora, que me dirigiu no início da sua exposição, relativamente à questão do acórdão e da reação ao mesmo. Muito obrigado. Já lá vamos. Mas velho Ngonda, que o digníssimo doutor, onde, de algum modo, a maturidade, eu vou mais pela maturidade do nosso processo, paga os efeitos da colonização, indiscutivelmente. Também da extensão, diria assim, do processo de escolaridade, da oportunidade do benefício de uma sociedade desenvolvida, de regras que se impuseram. Eu há dias lia que há países africanos que pagam ainda um imposto de desenvolvimento a alguns países que os colonizaram, com números substantivos que limitam o desenvolvimento destes países. De facto, isto é uma realidade atual. Portanto, estas questões todas têm consequências depois sobre o espaço do desenvolvimento, das oportunidades, da estabilidade. E eu penso que é um pouco esta realidade. E eu partilho aqui, a título meramente de experiência, uma pergunta que me foi feita há uns bons anos num debate, onde um cidadão europeu questionava-nos: os senhores não acham que a colonização portuguesa foi boa e melhor do que as outras? Trago como elemento de partilha. E a resposta que lhe foi dada: o senhor acha que uma colonização é positiva, é comparável a esse nível. Portanto, é um pouco todas estas realidades, mais velho, que, na minha leitura, há sem dúvida a parte respondida pelo Dr. Benja, então tem as consequências durante séculos que limitaram o desenvolvimento e que, pelos vistos, em alguns países ainda perdura o pagamento do imposto substantivo a países europeus que colonizaram, e que a intervenção de um ou outro líder africano tem levado a anular parcialmente, porque as anulações nunca foram definitivas, desses pagamentos, o que é inacreditável. E eu trago aqui o debate que se fez na América, parece que ficou arquivado, da compensação que a América devia fazer à utilização de escravos africanos, aos países africanos que foram vítimas principalmente desta
razia de transporte de filhos da terra. Há um período em que se fez esse debate, mas depois parece que ficou cancelado. Não sei o que é que isso poderá ter dado. Acho que era justo alguma partilha dessas questões. Então, um pouco este elemento pontual que creio que tem sempre consequências depois na qualidade também da nossa democracia ou dos níveis de desenvolvimento que nós temos e do preço que pagamos sobre eles. Sr. Virgílio Gonçalves. Questionava-nos se era possível, com esta lei, ir a eleições. E se não era um risco excessivamente elevado para a UNITA participar neste processo com o que a lei contém. Bom, primeiro dizer que temos a esperança de podermos expurgar da lei aqueles aspectos antidemocráticos que ela contém neste regresso à Assembleia. E eu disse já mais do que uma vez, e repito aqui, que o MPLA está perante um desafio complexo, porque fez devolver a lei à Assembleia e hoje me parece que se volta a recebê-la sem grandes alterações, cai um pouco no descrédito. Porque ficam circunstâncias ligadas à viagem de Sua Excelência, o Sr. Presidente, a manifestação que se tinha convocado, e muitos não sabem qual é a verdadeira razão pela qual a lei acabou por ser devolvida, podendo não ter sido efetivamente uma grande disponibilidade para melhorá-la, mas um jogo circunstancial de alguma busca de estratégias pontuais. Mas eu gosto e gostaria de repetir aqui que a lei continua a conter aspectos bastante, diria assim, graves de não abraçar. Bandeira nacional, igual à bandeira de um partido político, idêntica. Aqui está um belo exemplo de quanto as maiorias servem, muitas vezes, para violar leis universais e construir leis de conveniência. Eu creio que na sala existem vários presentes que sabem que na lei dos partidos políticos havia o impedimento formal da existência de qualquer proximidade entre a lei, ou melhor, entre a bandeira nacional e a bandeira dos partidos políticos. E há uns anos a esta parte, a maioria que está na Assembleia retirou esta limitação da lei dos partidos políticos porque lhe dizia respeito direto. E esta limitação continua a existir, por exemplo, na legalização dos partidos no âmbito do Tribunal Constitucional, onde a proximidade continua a ser refutada, mas foi extraída, foi retirada da lei dos partidos políticos e, sem dúvida, confere vantagem à partida o MPLA ter uma bandeira idêntica à bandeira nacional, que é preciso até estar muito próximo para saber que não é uma ou não é outra. E, portanto, isto é gravíssimo, é uma grande violação à partida daquilo que é universal em qualquer país. Também a questão dos escrutínios que foram aqui citados, que foram retirados. A questão da identificação biométrica, que foi recusada e que nos parece facilitaria bastante e limitaria a condição da repetição do voto, que é um risco muito grande. A questão dos prazos, eu dou aqui um pequeno exemplo. Nós temos tido regularmente nos processos eleitorais problemas com o credenciamento, por exemplo, dos delegados de lista, onde mesmo que se entregue atempadamente à CNE, as listas, a CNE nunca credencia os delegados de lista todos até o dia em que as eleições começam e têm lugar. E qual é a surpresa? O MPLA diminuiu os prazos em vez de os aumentar, com um problema destes. Se quando o prazo era o dobro, a CNE não cumpria, com o prazo à metade, como é que a CNE vai cumprir? Que lógica confere este tipo de atuação? E a partida, a lógica é exatamente a conclusão que se tomou aqui nesta sala. É de quem não está interessado em fazer transparência. Está interessado em complicar, em vez de melhorar. E este devia ser o pressuposto de uma revisão, a melhoria. A questão mesmo da distribuição de bens, a compra do voto, o risco de introduzir-se na lei aquilo que era proibido, a corrupção eleitoral.
que foi alvo nas eleições anteriores de um processo que não foi julgado, foi arquivado pelo Tribunal Constitucional. E qual é a opção? A opção agora é retirar, para que se possa legalmente fazer a compra do voto. Isto é verdadeiramente inacreditável. Bom, a questão da composição da CNE faz parte de uma lei, outra, não apenas da lei eleitoral, e que é um elemento substantivo, porque nós temos hoje na CNE, de facto, uma maioria clara que depois se constitui em condições de, por deliberações administrativas, alterar a lei eleitoral. Este é que é o grande elemento. Na véspera das eleições, a CNE regularmente toma iniciativas que conferem intervenção no âmbito do controle do voto, no âmbito da participação administrativa, inclusive de elementos completamente distantes daquilo que a lei confere e que tem sido o grande fator problemático pós dias das eleições, onde acabam por ser pessoas distantes daquilo que a lei prevê, a manusear os elementos eleitorais, a geri-los, a controlar, e de facto este é um grande problema. Daí a necessidade da alteração profunda deste desequilíbrio, onde o MPLA tem uma maioria absoluta de membros em todas as províncias e no espaço nacional, o que é um drama muito grande. Ainda assim, porque é importante, ainda assim, a UNITA fez uma avaliação de circunstâncias que ainda estão na lei e que, com uma organização mais perfeita possível, é verdade, com riscos, é possível limitar os atos potenciais de fraude eleitoral. Ainda assim. Mas o risco cresceu. E não vamos aqui partilhar quais são, porque, de facto, temos que ter algumas cautelas nesta competição, muitas vezes desleal, que existe hoje. Falou também da questão dos serviços de inteligência, que têm sido parte atuante deste jogo. Este é um elemento que merece reflexão no nosso país. Os serviços de inteligência, como todos sabem, são instituições, instrumentos absolutamente necessários ao Estado, inclusive muitas vezes áreas de inteligência nas empresas são absolutamente necessárias, competitivas. O nosso drama é que os serviços de inteligência em Angola há muito fugiram ao formato de proteção do Estado e há muito se colocaram no serviço ao partido do regime, ao partido que governa. E, portanto, no nosso país este elemento está até escandaloso no âmbito daquilo que tem ocorrido com a UNITA. É de facto, ou são de facto os serviços quem até anunciam publicamente o que vão proceder e a PGR fecha os olhos. Eu posso partilhar aqui algo que ocorreu há 2 dias. A pessoa que foi tentada comprar aqui há uns meses com 22 milhões de kwanzas foi raptada ontem de manhã por um grupo de pessoas, seguramente ligado aos serviços, e levaram-lhe o telefone depois de umas horas de interrogatório, porque pensavam ter no telefone as gravações das conversas de que tinha sido alvo no momento da compra. Estas questões no nosso país não são sequer escondidas. Há publicação de jornais nacionais com o desenho e o itinerário do comportamento das instituições relativamente ao combate aos partidos políticos e algumas lideranças, que depois ocorre minuciosamente o que é anunciado, mas não há investigação da PGR. Não há nenhuma surpresa, não há intervenção dos organismos com isenção e objetividade. O Bureau Político pronuncia-se sobre decisões do Tribunal Constitucional com 2 meses de antecedência. E tudo é normal, tudo se entende como se fosse absolutamente normal. E eu vou concluir com uma outra questão. Vou pedir ao engenheiro para, por favor. Por causa da rádio. Tem de facto. Vamos lá. Para dizer alguma brevidade, por favor. O Luís Jimbo colocava-lhe uma questão em relação. Concreta. Estas questões do Luís Jimbo são para adotar. Okay. E são para levar como propostas ao grupo parlamentar.
porque a lei vai ser de novo sujeita ao debate e é uma boa proposta. Eu, particularmente, a segunda que colocou, acho bastante interessante e tem aqui outros deputados. É para ser levada, é para ser proposta. É uma boa proposta, sem dúvida. As alianças são ou não elementos que podem ser prejudiciais? As alianças foram sempre materializadas. Hein? Nas eleições de 1992, a UNITA concorreu também com uma ampla frente. Talvez não se aperceberam desse pormenor. Tentou-se construir frentes em todas as opções em que houve participação eleitoral. Em alguns casos não se conseguiu materializar, mas foi sempre um objetivo. Portanto, é sempre fruto de uma análise estratégica, de uma análise de um SWOT, prevê vantagens e desvantagens, mas, quanto a nós, o país exige esta ampla frente e a sociedade tem demonstrado que ela é bem-vinda. A verdade é que o sistema político que governa reage violentamente a esta realidade, é porque, afinal de contas, elas não são assim tão prejudiciais como isso. Última pergunta, é uma pergunta complexa. Se há alguém que está a pensar em impedir a candidatura e a realização do Congresso, bom, eu acho que este assunto é bastante público. A questão do acórdão, felizmente para nós, para além da reação da UNITA, que é formal e oficial, mereceu uma reação fortíssima da sociedade. E eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer aqueles cidadãos que entenderam trazer a partilha de conteúdos, de conhecimento da academia, a análise do acórdão, destruindo completamente no plano jurídico e assumindo que se trata de uma ação profundamente política. Eu darei talvez aqui uma partilha. Há 2 semanas os cidadãos ouviram o Sr. Presidente da República, na posse do Presidente da UNITA, pedir e expressar que gostaria que viesse para ficar. Esta expressão demonstra a interferência absoluta de um Presidente da República num partido político. Não esperava uma confissão destas no âmbito público. Demonstra desconhecimento das leis também. Demonstra desconhecimento do acórdão. E, naturalmente, que isto preocupa um país. Portanto, em voz própria, as pessoas acabaram por confessar as intenções de escolher os adversários que querem ter. Muito obrigado.